ZYU 458, canal 198. Rádio Sonora FM 87,5 MHz. Farroupilha, Rio Grande do Sul, 24 horas no ar. Sonora FM. O seu digestivo diário com opinião está começando. É o Confronto com Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, está começando mais uma edição do Confronto aqui na Rádio Sonora FM. O Confronto é o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural do Restaurante Antonielli, restaurante, café e delicatessen. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelo telefone 30 35 25 29. Repetindo, 30 35 25 29. RG Casa e Construção. Aqui você é de casa, na Avenida Pedro Grandene, número 88, no bairro Volta Grande. E Al Capone, pizza de máfia, um crime contra a sua fome. Na edição de hoje do programa, editorial trata de uma questão importante para a direita brasileira, o puritanismo ideológico. Será que alguém no Brasil pode se arrogar o puritanismo ideológico? Bom, ontem, num episódio que movimentou as redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, resolveu bancar o Sherlock Holmes do puritanismo em relação ao Alexandre Borges, que já foi entrevistado, os dois, aliás, já foram entrevistados aqui no programa. Alexandre Borges, que é um dos mais importantes escritores da chamada nova direita brasileira, né? Tem um blog no Gazeta do Povo que repercute muito, tem uma das páginas de Facebook mais atrativas do Facebook, da internet. Também é autor, está escrevendo 2 livros para a editora Record. Ou seja, é uma pessoa que tem substância intelectual. E o deputado Eduardo Bolsonaro resolveu tratar disso, fazendo um policiamento das fotos que o Alexandre Borges publica no Facebook. Nós vamos falar sobre o puritanismo ideológico. E se bolsonaros podem falar de puritanismo ideológico, né? Vamos tratar disso aqui no programa. O programa também vai falar da escolha da nova Procuradora-Geral da República, que vai substituir o Rodrigo Janot. A escolha foi feita com base na lista tríplice encaminhada pelo Ministério Público Federal, e o Michel Temer escolheu uma mulher que não era a candidata do Rodrigo Janot. Ok? Cartão de Fidelidade São Lucas. Adquira o seu cartão nas farmácias São Lucas e acumule pontos e vantagens. Aproveite esta novidade. Farmácia São Lucas aceita todos os cartões, inclusive o Banricompras. Teleentrega pelo telefone 3261-2620. Repetindo, 3261-2620. Vamos ao nosso editorial de hoje. Puritanismo ideológico. Faz sentido falar nisso no Brasil? Aliás, faz sentido falar em puritanismo ideológico em qualquer lugar do mundo? Puritanismo ideológico é uma espécie assim de utopia do pensamento. Eu sempre disse que só pode ser puritano quem não faz nada. Quem pretende fazer alguma coisa precisa ter uma dose de pragmatismo. O deputado Eduardo Bolsonaro, que uma vez foi entrevistado aqui no programa, quando eu saí em defesa do Jair Bolsonaro em virtude do processo que o pai dele responde no Supremo Tribunal Federal por aquele episódio envolvendo a Maria do Rosário, resolveu policiar as redes sociais. Em específico, policiar as postagens privadas de um dos autores mais importantes da nova direita brasileira, que é o Alexandre Borges, que é meu amigo, que já participou desse programa e voltará a participar. Guilherme, você está fazendo esse editorial porque o Alexandre Borges é seu amigo? Não, eu faço esse editorial porque nós estamos, nesse caso, tratando de um episódio onde um parlamentar utiliza a sua imagem de parlamentar
e até mesmo a estrutura sua de parlamentar para ir atrás de um cidadão que pode ter alguma influência nas redes sociais, mas que não deixa de ser um cidadão. Então é o velho conflito, né? Daquele que vem do Estado contra aquele que vem da sociedade. Eu só posso me posicionar a favor de quem, né, não tem esta estrutura toda para se defender. Ainda que ontem o tiro tenha saído pela culatra do deputado Eduardo Bolsonaro, que quis mitar e acabou dando um tiro no pé. Eu trato da questão do purismo ideológico porque o mote do policiamento foi esse. O Eduardo Bolsonaro foi lá no Instagram pessoal do Alexandre Borges, que é fechado, catou uma foto onde o Alexandre Borges aparecia ao lado do prefeito de São Paulo, João Dória. A imagem é essa, para quem está acompanhando pelo Facebook. Temos ali o João Dória ao lado do Alexandre Borges e aparece a imagem de um livro que se chama Guia Bibliográfico da Nova Direita. O Alexandre parece que ontem fez uma palestra sobre isso, sobre este guia. E na sua manifestação nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro questionou o puritanismo ideológico. Ele falou do seguinte: não se trata de uma foto protocolar, um aperto de mão civilizado por educação. Recentemente, Alexandre Borges divulgou o lançamento do livro Guia Bibliográfico da Nova Direita. Será mesmo que a Nova Direita é desarmamentista, a favor da maioridade penal, que nomeia secretários de extrema esquerda, maconheiros, financiadora de paradas LGBT promíscuas, que até mesmo muitos gays também não apoiam, que passa a mão na cabeça de corrupto pelo simples fato dele ser do mesmo partido que o seu, contra o fato de ser contra o Estado mínimo e a favor de um moderno Estado gestor? Se isso é a nova direita, então lamento, mas a nova direita é de esquerda. No afã de nos atacar sem argumentos, alguns dirão: olha lá, foi só apoiar alguém que não o papai dele que ele se revolta, é um bolsominion. E vão camuflar isso chamando de crítica. É óbvio que um ataque sem argumentos é merecedor de uma resposta revoltada, sincera, genuína. Mas quando isso ocorrer, estará montado o cenário perfeito para nos acusarem de bolsominions reacionários sem cérebro que reagem a qualquer crítica aos bolsonaros. Falsos intelectuais, falsos moralistas, pedem a união da direita, mas são exatamente mais do mesmo, se aproveitando da audiência cativa dos eleitores conservadores entre 18 e 70 anos. Prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Essas aí as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de perguntar para o deputado Eduardo Bolsonaro onde estão as críticas ao deputado Bolsonaro ou a ele, oriundas do Alexandre Borges. Porque isso é uma crítica ao Alexandre Borges, disfarçada de crítica ao João Dória. O que está se questionando ali é o posicionamento do Alexandre Borges em relação ao João Dória e ao direitismo em geral. Senão ele não questionaria. Afinal, a nova direita, ela é a favor do LGBT, ela é a favor do desarmamento, ela é a favor de secretários de esquerda. O alvo ali não era o João Dória. O alvo era o Alexandre Borges, claramente. Só que do Alexandre Borges, quem acompanha as redes sociais e as postagens e as escritas do Alexandre Borges, sabe muito bem que a postura do Alexandre Borges sempre foi em defesa dos Bolsonaro. Sempre foi em defesa. Muitas vezes, entrando em conflito com outras pessoas de direita que não têm um posicionamento tão favorável assim à família Bolsonaro. E veja, eu não estou entrando na questão aqui se eu sou a favor ou se eu sou o contrário. Eu estou dizendo que o senhor Eduardo Bolsonaro elegeu um alvo por ciumeira. Por pura ciumeira. Tem gente que diz que ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Eu acho que é o caso. Viu lá a imagem do Alexandre Borges com o Dória? Ele não gosta mais de nós, ele gosta do Dória.
Primeiro lugar, não é assim que o Alexandre Borges se assume, mas eu vou considerá-lo. Ele é um intelectual de direita. Intelectual de direita. É uma pessoa estudada, tem conhecimento a respeito do que é o conservadorismo. É uma das pessoas que mais sabe, por exemplo, sobre a direita nos Estados Unidos. Sobre a história americana, sobre o conservadorismo nos Estados Unidos. Tá? E como intelectual, ele tem que necessariamente dialogar. Dialogar com quem? Com quem abre portas para o diálogo. E se nós pegarmos o PSDB como um todo, nós vamos observar que dentro do PSDB, a pessoa que mais abre diálogo com a direita, e eu não estou aqui o considerando como de direita, é o João Dória. Ou ele não o faz? Hoje, por exemplo, o João Dória vai receber no seu programa no Facebook o Benê Barbosa, que é um dos mais importantes especialistas em segurança de viés conservador que o Brasil tem. Uma das pessoas que organizou a campanha contra o desarmamento em 2005. E o João Dória, que já se colocou publicamente, veladamente ou publicamente, a favor do desarmamento, vai receber uma pessoa que é contra o desarmamento. E quem sabe o Benê Barbosa consiga mudar a cabeça do João Dória em relação a esse assunto. Porque não me parece que o João Dória tenha um pensamento firme nesta matéria. Então ele é uma pessoa de mente aberta. É uma pessoa que inspira o diálogo. E não há crime em tirar fotos. Porque tirar foto não é comprar o comportamento, as posições, não é, digamos, se encurvar em favor daquela outra pessoa. É só o ato de tirar uma foto. Ainda mais num evento público, onde outras pessoas estão lá tirando fotos. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão achar fotos de pessoas muito distintas. Hoje, consideradas inimigas fidalgais. Procurem fotos do Donald Trump com a Hillary Clinton. O candidato da nova direita americana com a grande figura da elite da esquerda americana. Era um cu e calça até pouco tempo atrás. Isso desabona o Donald Trump? Desabona o seu trabalho? Não. Obviamente. É uma foto. Então que história é essa de policiamento ideológico em cima de imagenzinha postada em Instagram? E mais, o tempo perdido em relação a uma falsa polêmica como essa? O deputado Eduardo Bolsonaro não tem mais nenhum a fazer no Congresso Nacional? Porque ele estava fazendo ontem live no meio da tarde, numa quarta-feira, dia de trabalho no Congresso Nacional. Congresso Nacional que já trabalha muito pouco. Guilherme, você está questionando o trabalho do Eduardo Bolsonaro, porque qualquer coisa que se fale de um Bolsonaro, pronto, né? Você é colocado na cruz de cabeça para baixo. Não, mas ele estava em horário de trabalho fazendo uma live para falar sobre uma foto no Instagram. Quer um assunto mais importante do que esse? A defesa do pai dele no processo do Supremo Tribunal Federal. Que eu acredito, o Alexandre Borges o defendeu naquele caso. Não cheguei a... Não lembro, mas provavelmente defendeu. Né? Então é uma questão de alvos. Agora, se a gente for examinar a foto, né? Se a gente for examinar a foto aqui, tem várias. Tem várias fotos. E eu aqui não estou estabelecendo critério nenhum meu. Estou estabelecendo o critério do senhor Eduardo Bolsonaro. Ontem eu fui catar uma foto no UOL do Jair Bolsonaro junto com a cúpula do Tucanato na eleição de 2010. Olha aí, ó. Pra quem tá assistindo no Facebook vai ver. Teve gente que alegou que a foto era uma montagem. Não é. É só procurar no UOL. Tem lá. Vocês podem ver ali. Quem é que aparece? Aparece o Alckmin, o José Serra, o Aécio Neves, o Antônio Anastasia, o Itamar Franco e outras figuras. E lá ao fundo vocês veem a cabeçorra. A cabeçona do Jair Bolsonaro. Eu tô condenando o Jair Bolsonaro por estar nessa foto? Não, eu votei no José Serra em 2010. Assim como qualquer pessoa que não queria o PT no poder, como o Jair Bolsonaro, votou no Serra. E se nós formos hierarquizar aqui as coisas, uma foto num evento social é menos grave, sob o critério do Eduardo Bolsonaro, do que subir no palanque. Alguém alegou assim, mas o Bolsonaro não sabia o que era globalismo em 2010. Bom, o problema é dele.
Em segundo lugar, ele sabia a história de cada um, né, dos integrantes do PSDB e sabia da tradição do PSDB como um partido social-democrata de centro-esquerda. Conhecia a história, inclusive, do José Serra, que foi integrante da Ação Popular. Então, não adianta alegar como desculpa para justificar essa foto o fato de que ele não tinha conhecimento sobre determinado assunto, que hoje é um assunto corrente. E convenhamos, comparativamente a esse pessoal com quem o Jair Bolsonaro subiu para apoiar no segundo turno da eleição de 2010, o João Dória é um avanço considerável, ou não? Não é um avanço considerável? É uma regressão? Se em 2018, numa eleição que será necessariamente fracionada, nós tivermos um segundo turno entre Marina Silva e João Dória, ou entre Lula e João Dória, o que o pessoal que apoia enfaticamente o Bolsonaro vai fazer? Vai anular o voto? Ou vai subir no palanque do João Dória, como o Jair Bolsonaro subiu no palanque do José Serra em 2010? Vão fazer a escolha pragmática ou vão se disfarçar de puros? Alguém disse também, mas aquele era um contexto diferente. Não, era até pior. Sabe por quê? Porque em 2010 o PT vivia o seu auge. E estávamos diante daquilo que hoje, eles adoram falar sobre isso, nós estávamos diante da estratégia das tesouras. 2 candidatos de esquerda. Se são iguais, não faz diferença entre apoiar o Lula ou o José Serra. Pelo menos na minha concepção. Eu acho que existem distinções imensas entre os dois. Mas, novamente, eu não estou usando os meus argumentos, estou usando os argumentos e os critérios do Eduardo Bolsonaro e de alguns dos seus apoiadores. E eu não estou aqui nem categorizando todos, até porque eu não me considero um opositor dos Bolsonaro. Muitas vezes os defendi aqui no programa. E não sou uma pessoa antipática e compreendo a razão do Bolsonaro ser uma pessoa popular. Hoje foi recebido em festa em Porto Alegre por muitos apoiadores. Eu compreendo o fenômeno Bolsonaro. Eu acho que o fenômeno Bolsonaro é um fenômeno consistente e deve ser respeitado. Agora, eu não posso tolerar policiamento de foto. Vocês querem mais? Eu tenho mais aqui. O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, eu não tô querendo atacar o Jair Bolsonaro, eu só tô mostrando a inconsistência do ataque do Eduardo. O Jair Bolsonaro apoiou, por exemplo, a nomeação do Aldo Rebelo como ministro da Defesa. Tá aqui o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo do Jair Bolsonaro manifestando seu apoio em favor ao Aldo Rebelo. Vamos lá. O que você achou da apresentação do Aldo? Olha, eu conheço o Aldo há mais de 20 anos. A sua prática não é diferente do discurso, então um ponto positivo para ele. Ele tem conhecimento das questões nacionais, tem conhecimento da questão das Forças Armadas, e eu entendo que a Dilma Rousseff jamais escolheria alguém fora do espectro de esquerda. Como, por exemplo, o último era do PT, o penúltimo parecia que era do PSOL, ok? E o Aldo, eu entendo que para nós, tendo em vista esse espectro, ele foi o melhor para as Forças Armadas e talvez o pior para o próprio Dilma Rousseff, porque ele é um deputado que respeita, por exemplo, a lei da anistia e nunca fez proselitismo em função do que ocorreu no passado do nosso país. Tá aí então o senhor Jair Bolsonaro defendendo o Aldo Rebelo para o Ministério da Defesa. Dá para chamar isso de puritanismo? Porque me parece que ali o Jair Bolsonaro está fazendo a opção pelo menos pior. Alguém que faz a opção pelo menos pior não pode ser considerado um puritano. Pode ser considerado um pragmático. Isso aí é critério do Eduardo, não é meu critério. Tá? Mas, eu tenho mais, obviamente, aqui. Em 2014, vão dizer que também não sabia o que era globalismo em 2014. Tá? Em 2014, o Jair Bolsonaro manifestou seu apreço pela candidatura desse que está sendo escorraçado aí, o Aécio Neves, que está envolvido na Lava Jato. Ele deu uma entrevista para o Infomoney e o Infomoney perguntou para ele:
caso não se candidate, qual é o candidato com o qual o senhor mais se identifica? Para quem daria o seu apoio pessoal, independente da opinião do seu partido? E daí o Jair Bolsonaro responde da seguinte maneira: o Eduardo Campos está um pouco tímido em suas propostas e estratégias, enquanto o Aécio Neves já se mostra mais simpático e agressivo. Eu sou uma oposição muito melhor que qualquer um dos dois, mas se eu não for candidato, simpatizo muito mais com o Aécio, que é o representante da direita atualmente. Se eu não conseguir me candidatar, quero ser vice de Aécio Neves. Claro, nada disso nunca entrou em pauta e nunca ninguém falou sobre isso, mas seria uma grande honra para mim. Então, em primeiro lugar, ele considera o Aécio, em 2014, o grande representante da direita. Ele disse que se ele não conseguisse se candidatar, ele gostaria de ser vice do Aécio Neves. E que isso seria uma grande honra para o Jair Bolsonaro. Então, o Fabiano, que é o Aécio Neves, o esquerdista Fabiano, ele é o grande líder da direita? É a pessoa que o Jair Bolsonaro gostaria de ser vice? E sendo vice seria uma honra. É uma honra ser vice de um Fabiano. Novamente, isso não é para mim. Isso é para o Eduardo Bolsonaro avaliar. Porque eu nunca vi o Alexandre Borges dizendo: eu gostaria de ser vice do Aécio Neves. Seria uma grande honra. E eu também não vi o Alexandre Borges dizendo que o João Dória é a grande liderança da nova direita brasileira. Então, senhores, é necessário tomar muito cuidado ao bancar Sherlock Holmes do conservadorismo e fazer uma verdadeira caça às bruxas com base em publicações no Instagram. Principalmente para quem tem teto de vidro ideológico, como fica comprovado pelo que eu mostrei aqui. Deixem o Alexandre Borges fazer o seu trabalho intelectual, que, aliás, tem frutificado nas redes sociais. Vamos deixar de ciumeira e vamos, de fato, trabalhar em favor, talvez, de uma direita um pouco mais organizada. Porque, nesse caso, quem começou a briguinha foi Eduardo Bolsonaro. Não Alexandre Borges e também não João Dória Júnior. Esse foi o nosso editorial de hoje. Confronto, sua dose de opinião com polêmica destilada. Muito bem, vamos fazer um intervalo cultural. No retorno nós temos mais aqui na Rádio Sonora FM, com o Confronto, seu digestivo diário com opinião. Nós estamos ao vivo pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e pelo Facebook. Você também pode acessar o Confronto através das plataformas por meio dos aplicativos das rádios. Procure lá a Rádio Sonora FM e sintonize na nossa programação. O Confronto, com apoio cultural da Al Capone Pizza de Máfia, Restaurante Antonielli e RG Casa e Construção. Voltamos em seguida com mais aqui nas ondas da 87.5. Linha editorial e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família. 50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Serviço Máfia del Sabor será sua companhia. Al Capone, pizza de máfia, il sapore de terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha.
Teleentrega Restaurante Antonielli. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelos fones 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Restaurante Antonielli, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro. Teleentrega 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Casa do Mármore Micfel. Arte, estilo e beleza em acabamento 100% a água. Qualidade em cozinhas, banheiros, pisos, mesas, balcões, pingadeiras, soleiras, revestimentos, fachadas, escadas e muito mais. Mármore, granito, basalto, silestones, pedras nacionais importadas é na Casa do Mármore Micfel. Rua Francisco Bareta, 45, Bairro América. Fone 3261 7953. Fanpage Casa do Mármore Micfel. Ouça de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, Sonora Sunset. Os melhores hits de todos os tempos, com os clássicos e lançamentos da música mundial. Sonora Sunset, seu final de tarde muito mais leve e agradável, aqui na Sonora FM. A Toque de Classe oferece o serviço de revitalização, reforma e restauração de vasos, arranjos e harmonização da decoração. Tudo com bom gosto, exclusividade e diferenciação, sem custar mais caro. Entre em contato com a Toque de Classe e tenha uma assessoria completa na decoração. Toque de Classe, um toque muda tudo. Fone 3268-1466. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, Bairro Volta Grande. Fone 3261-3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver, lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer, preserve os bons momentos, aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio e impressões fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Um restaurante aconchegante, com sabores caseiros diferentes todos os dias, que trazem a sensação de estar em casa. Atendimento qualificado que valoriza seus clientes. Muito mais que um restaurante, tem sabor de lar. Restaurante Sabor de Lar, Rua Pinheiro Machado, 542, em frente ao Bradesco. Ver a vida de um jeito mais que especial, ver tudo mais colorido, tudo tão natural, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. Com O Boticário, você pode trabalhar com liberdade, do seu jeito e fazendo o que gosta. E o melhor, vendendo os produtos que todo mundo adora. Aproveite, seja uma revendedora O Boticário e aumente sua renda. É super simples. Você pode receber os produtos em casa ou retirar na hora na sua central de venda direta. Acesse oboticariocomvocê.com.br ou ligue para 0800 729 9050 e descubra como você pode revender uma das marcas mais desejadas do Brasil. O Boticário. Acredite na beleza. Em Farroupilha, ligue 3035 3935 ou 999 796267. Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável, uma seleção musical feita pensando em você.
para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail contato@radiosonorafm.com.br ou pelo nosso WhatsApp 54996942899. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM com o Confronto, o seu digestivo diário com opinião. Centro Auditivo Santa Rosa. Seu problema é surdez ou zumbido? Então acabe com ele. Seus ouvidos merecem o melhor. Venha realizar uma avaliação gratuita da sua audição com todos os exames necessários para o encaminhamento de prótese auditiva. Aparelhos auditivos a partir de R$ 800, com 5 anos de garantia, 2 anos de pilhas grátis e parcelamento em até 20 vezes sem juros. Atendimento em Farroupilha no dia 4 de julho, terça-feira, na parte da tarde, a partir das 13h30, na Ótica Visual, ao lado do Banco Banrisul. Venha conversar conosco, Centro Auditivo Santa Rosa, o telefone 3512-5760. 3512-5760. Problemas para gerir o seu negócio? Conheça o software Appliper e controle a sua empresa. Gestão de estoque financeiro, nota eletrônica, SPED fiscal, assistência técnica diferenciada e muito mais. Conheça o software Appliper na Persiste Informática. O software Appliper conta com uma versão básica, ideal para você que quer emitir nota eletrônica. Ligue e conheça o Appliper. Telefone 3261-7527. Repetindo, 3261-7527. Software Appliper é na Persiste Informática Farroupilha. Estamos de volta, o Confronto está com transmissão ao vivo no site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5, também pelas plataformas, através dos aplicativos e pelo Facebook com vídeo. Olha, obviamente que o editorial de hoje eu já esperava a repercussão, até porque muita gente viria comentar por apoio ao Jair Bolsonaro. Eu só quero dizer uma coisa aqui. O meu editorial não foi um editorial crítico ao Jair Bolsonaro. O meu editorial apenas evidenciou que essa história do puritanismo ideológico de direita é uma conversa fiada. Que em todo momento alguém que faz alguma coisa precisa ser pragmático. E que o Jair Bolsonaro já foi pragmático em outras ocasiões. Ocasiões recentes. Na primeira candidatura do Aécio Neves, na candidatura do José Serra, na nomeação do Aldo Rebelo. Nos 3 casos, eu não discordo do Jair Bolsonaro, eu concordo com ele. Eu acho que, dado o contexto do governo petista, a nomeação do Aldo Rebelo foi o melhor mesmo. Eu acho que, na oportunidade em que concorreu contra a Dilma Rousseff em 2010, o José Serra era melhor do que ela. Eu acho que, em 2014, o Aécio Neves era uma melhor alternativa do que a Dilma. Então eu não discordo dele. Eu estou apenas apresentando para o filho dele que o pai dele também já foi pragmático. E que subir num palanque, se nós estamos estabelecendo que uma foto é grave, subir num palanque é muito mais grave. Aliás, recentemente teve um encontro do Jair Bolsonaro com o João Dória, numa cerimônia militar, se não me engano. O Eduardo Bolsonaro estava lá. Todos sorrisos. Então dá para falar sobre isso? Tendo telhado de vidro? Não, obviamente que não. Até Winston Churchill foi pragmático na Segunda Guerra Mundial. Junto com Stalin, inúmeras fotos para combater o nazismo. Ou vão dizer que ele era comprado pela KGB também, porque o critério é esse. O critério é esse. Tinha um monte de comentário aqui, teve um ali que comentou, explique a diferença do FHC pro Dória. Devolvo a pergunta, explique a diferença do Aldo Rebelo e o Lula. Qual é a diferença entre ambos? Se vale a pergunta pro Dória, vale a pergunta pro Aldo Rebelo. Novamente, não viu Alexandre Borges elogiando o Aldo Rebelo. Quem eu vi elogiando o Aldo Rebelo foi Jair Bolsonaro. Então eu devolvo a pergunta. Também teve gente dizendo, o Guilherme está parecendo o Reinaldo Azevedo comentando editorial. Em primeiro lugar, o Reinaldo Azevedo tem uma opinião muito mais crítica em relação ao Jair Bolsonaro que eu. Eu já o defendi, o Jair Bolsonaro. O meu editorial aqui não foi crítico
ao Jair Bolsonaro. Eu não fiz nenhuma consideração sobre o caráter, sobre a atuação política, nada. Não critiquei nem mesmo em caráter generalizado seus eleitores. Nem estou fazendo agora. Eu apenas mostrei que não existe político que não se paute pelo pragmatismo em determinado momento. E que um político cobrar puritanismo de alguém que atua na vida pública, seja por meio da opinião ou pela atuação partidária, é ridículo. E que é mais ridículo e até perigoso que alguém que possui um cargo eletivo mobilize a sua estrutura para atacar alguém, como aconteceu ontem. Foi o caso do Eduardo Bolsonaro em relação ao Alexandre Borges. Infelizmente, ainda é tempo de uma retratação. Ainda é tempo de pedir desculpas. Mas foi errado. Foi errado. Obviamente que era um alvo errado. Não tinha por que atacar o Alexandre Borges. E o alvo foi ele, não foi o Dória. Porque pode falar mal do Dória à vontade. Afinal, é um potencial concorrente. Agora, para que envolver terceiros na história? Para desacreditar. Ou não foi esse o objetivo? Ontem, aliás, eu publiquei a foto do UOL, né, em que o Dória aparece junto com a elite do tucanato, que o Jair Bolsonaro aparece junto com a elite do tucanato, e teve gente que argumentou no sentido de que eu estaria fazendo uma campanha contra o Jair Bolsonaro. Besteira. Besteira. Como eu disse aqui, posso trazer inclusive a entrevista que fiz com o próprio Eduardo Bolsonaro numa ocasião, onde falei sobre o perigo da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao pai dele. Argumentei aqui no programa que se tratava de uma tentativa de cerceamento de opinião de um deputado. Que não havia crime na fala do Jair Bolsonaro em relação a Maria do Rosário, que a denúncia claramente era uma manobra jurídica para impedir a candidatura dele. E argumentei que os Bolsonaro, em relação a esse processo, estavam muito ingênuos sobre a capacidade do Supremo Tribunal Federal em eventualmente decidir de forma ativista e tirar ele da disputa, porque o Supremo Tribunal Federal provavelmente não tem uma boa opinião sobre o Jair Bolsonaro. Então é desses assuntos que eu estou tratando. Vou pegar mais comentários aqui. Mais comentários que chegam na página da Sonora. Tem muita gente aqui manifestando críticas ao Jair Bolsonaro, outras estão manifestando apoio, tem dizendo Bolsonaro sempre. Não é questão de Bolsonaro sempre, Bolsonaro não. Não é isso. A questão é policiamento ideológico, puritanismo, falso puritanismo. É essa a questão do editorial. Teve aquele notório Paulo Enéas, mandou um comentário aqui pro programa, dizendo que por que você não para de enrolar e informa que o evento em questão foi um jantar no Rio de Janeiro para 300 pessoas, organizado especialmente para João Dória em sua campanha para a presidência. Eu não faço a menor ideia do contexto da foto, senhor Paulo Enéas. E ainda que fosse um ato para recepcionar o candidato, o pré-candidato, que nem é pré-candidato, né? Não se pode falar nesses termos ainda. Eu não estou falando disso. E qual é o problema de intelectual ir lá e depois ir em outro evento? Ou existe, digamos assim, uma espécie de propriedade sobre os locais que o Alexandre Borges frequenta? Então, olha o nível de perguntas e de colocações aqui. Aliás, ninguém aí nos comentários, isso é um desafio que eu faço. Eu gostaria que vocês comentassem a foto com a elite do tucanato. Eu gostaria que vocês comentassem o fato de que o Jair Bolsonaro, em 2014, argumentou que o Aécio Neves era o grande líder da direita e que era uma honra ser vice dele, e os elogios ao Aldo Rebelo. Isso, até agora, eu não vi nos comentários ninguém falar. Questionaram que eu estava defendendo Dória, que eu estava numa campanha contra o Jair Bolsonaro e outras tolices, esparrelas que não fazem o menor sentido e que não entraram no mérito do editorial. É isso que eu quero que vocês comentem, se tiverem capacidade para isso. E devolvo a pergunta,
O autor da pergunta é o Dante Mantovani. Me perguntou aqui para eu esclarecer, questionou qual que era a diferença entre o Fernando Henrique e o Dória. Devolvo a pergunta para o Dante. Eu quero que ele me explique qual é a diferença do Aldo Rebelo e da Dilma Rousseff. Do Aldo Rebelo e do Lula. Não me venha com este puritanismo falso e relativista. Vamos adiante. Temos pautas importantes agora para tratar. Uma delas, talvez a mais importante da semana, seja a escolha da Raquel Dodge como nova Procuradora-Geral da República. Vamos lá. Notícia que está no site do Jornal Nacional. O mandato de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República termina em setembro. Desde 2003, o procedimento habitual do presidente da República é o de indicar o nome mais votado pelos próprios procuradores. Mas não foi o que aconteceu desta vez. A decisão de Temer da escolha de Raquel Dodge ocorreu no mesmo dia em que o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, entregou a ele a lista tríplice. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pelo porta-voz da presidência. O presidente da República escolheu, na noite de hoje, a subprocuradora-geral da República, a doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge, que sai da Subprocuradoria da República e atua no Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal. Ela integra a terceira Câmara de Coordenação e Revisão, que trata de assuntos relacionados ao consumidor e à ordem econômica. E é membro do Conselho Superior do Ministério Público. Raquel Dodge foi coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão Adjunta, atuou também na equipe que redigiu o primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Ela atuou na Operação Caixa de Pandora e, em primeira instância, na equipe que processou criminalmente Hildebrando Pascoal e o Esquadrão da Morte. Raquel Dodge é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e ingressou no Ministério Público Federal em 87. Nos debates, ela prometeu dar continuidade às investigações da Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Engraçado sobre o caso aí da procuradora é que eu não vi as feministas parabenizando a Raquel Dodge pelo cargo que agora ocupa. Né? Ah, por quê? Porque dizem as más línguas que ela seria ligada ao PMDB. Bom, me parece que ela tem um currículo e tanto. E o presidente, com base no currículo, e talvez até mesmo em algum tipo de afinidade, porque é uma indicação política, assim como são indicações políticas os integrantes do Supremo Tribunal Federal, escolheu um nome. Ah, mas não era o nome que o Rodrigo Janot defendia. Então quer dizer que o Rodrigo Janot é uma primadona e quem for o seu escolhido, na verdade, é um ungido. O critério de seleção do presidente tem que ser necessariamente a escolha pessoal do Rodrigo Janot. Boa parte da mídia comprou isso. Foi no encalço, dizendo, não, o novo Procurador-Geral da República tem que ser alguém ligado ao Rodrigo Janot, ou seja, tem que ser um tuiuiu. É isso? E teve outra parte da mídia que veio dizendo o seguinte, porque o presidente Michel Temer quebrou uma tradição de escolher o mais votado da lista tríplice. Bom, em primeiro lugar, que não é uma tradição coisíssima nenhuma. Desde quando uma tradição tem pouco mais de uma década de existência? Uma tradição perdura ao longo de gerações. Este procedimento foi inventado durante o governo petista. Para quê? Para privilegiar o sindicato que escolhe os nomes que vão ser submetidos ao presidente da República. Inúmeros, centenas, milhares de integrantes do Ministério Público são colocados de lado na escolha do Procurador-Geral da República. Então, mesmo a Raquel Dodge e os ungidos por Rodrigo Janot não são necessariamente representantes da maioria dos integrantes da categoria. Talvez sejam representantes de um grupo dentro da categoria. Então,
qualquer um dos três ali tem a mesma representatividade. Talvez haja uma simpatia maior por um ou por outro dentro daquele segmento que se inclui no Ministério Público. Eu acho que o Rodrigo Janot perdeu essa. Exatamente porque tem pautado a sua atuação mais pelo lado político e menos pelo lado técnico. Não é à toa, tem feito a apresentação dessas denúncias capengas, né, de quinta categoria, né, e que revelam uma tentativa assim, de paralisar a governança do país. Mais do que necessariamente buscar culpados para os crimes que de fato foram cometidos. Boa escolha do presidente Michel Temer. A Raquel Dodge tem currículo, como o próprio jornal ressalta e como eu li aqui no programa. Vamos ver como vai ser o trabalho dela. Vamos ver como ela vai se portar à frente da Procuradoria-Geral da República. Ok? Farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, na rua Rui Barbosa, número 53A. Tela entrega pelo telefone 3261-2222. Repetindo, 3261-2222. Promoções por tempo limitado. Shampoo Dove 400 ml por R$ 16,79. Condicionador Dove 400 ml por R$ 18,95. E desodorante Dove Aerosol por R$ 16,39. Passe lá na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha e confira essas ofertas. Telefone de teleentrega, novamente, 3261-2222. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Confronto em apoio cultural da Al Capone Pizza de Máfia, RG Casa e Construção e Restaurante Antonielli. Nós voltamos amanhã a partir da 13h com o seu digestivo diário com opinião. Vocês continuam com a programação da Rádio Sonora FM, agora com o Tarde Sonora e depois com o Sonora Sunset. Tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira. Grande vitória do Grêmio ontem, hein, Fetter? 4-0, hein? Ontem o time desembestou. Acho que não ficou nenhum resquício da derrota pro Corinthians, né? Nada, né? Grande vitória, o Grêmio está com tudo. Hã? De 3 campeonatos que disputa, eu acho que pelo menos em um pode realmente vencer e tem chance em 2. Eu acho difícil o Brasileirão, dado o contexto. Mas, pô, é vice do Brasileirão. Praticamente classificado às quartas de final para a semifinal da Copa do Brasil. E nas oitavas da Libertadores, quem diria que em 2017 os gremistas estariam tão felizes? Eu, pelo menos, estou. Um abraço a todos, boa tarde. Desde o início dos tempos, aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto, e depois, quem sabe, por amizade, por tradição, por um ideal.